Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o deputado estadual Vítor Sapienza, que é líder do PPS na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também é ex-presidente da Assembleia. Boa noite, deputado. Boa noite, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com você, Davi, e é uma oportunidade de aprender e tentar transmitir alguns conhecimentos fruto da experiência de vida. Nós que agradecemos. O senhor recentemente escreveu um livro sobre a imigração italiana para o Brasil e recentemente a grande emissora de TV passou uma novela falando exatamente desse tema. O senhor tem experiência, é descendente, Vítor Sapienza. Qual é a sua experiência com relação à imigração? Qual a importância disso para o Estado de São Paulo? Davi, quando eleito, eu reparei que nós não dávamos importância a uma coisa que tem um peso muito grande na formação da cidadania, que é o apego à tradição. Sem dúvida alguma, você colocou bem, eu sou neto de italianos, de ambos os lados, e eu vivi aquele período difícil da Segunda Guerra Mundial, em que o italiano era tratado no estado de São Paulo como um inimigo. E eu senti também no dia a dia que havia necessidade de se resgatar a importância da colonização italiana no estado de São Paulo. Então eu formei uma equipe, nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa muito grande, e nós escrevemos um livro chamado Café Amargo, que relata toda a odisseia, vamos assim dizer, do italiano que saiu da Itália, passando fome, e veio substituir o trabalho escravo no estado de São Paulo. Sem dúvida alguma, o peso da colonização italiana se fez sentir não só no estado de São Paulo, como no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, em São Paulo, houve uma época que a quantidade de italianos equivalia praticamente à quantidade de nativos. No início do século, esse pessoal entrou desbravando o nosso estado e substituiu, na nossa maneira de ver, até com vantagens, o trabalho escravo. Eles traziam uma cultura nova e, sem dúvida alguma, eles pesaram e bastante na formação do nosso estado de São Paulo. O exemplo é o Conde Matarazzo, né? Um dos exemplos, porque naquela época praticamente a gente estava atrelado à economia inglesa. E essa forma diferente do italiano, até muitas vezes até anarquista, alegre, desprendida, aventureiro, porque sem dúvida alguma, você atravessar um continente como os italianos atravessaram, não sabendo o que ia encontrar no Brasil, foi uma aventura. E uma aventura que, de certa forma, deu certo. Eu me orgulho de ser descendente de italianos. Eu tive a oportunidade de criar um dia específico, através de lei, Dia da Comunidade Italiana, que é comemorado sempre na primeira segunda-feira próxima à proclamação da República Italiana. E vi com bastante satisfação também que essa iniciativa minha foi copiada por diversos estados e diversos municípios. Então nós já estamos comemorando 10 anos do Dia da Comunidade Italiana. Em decorrência dessa lei, nós criamos também um troféu chamado Arroba Lomana, que é entregue anualmente às figuras que se destacam numa interligação entre Itália e Brasil. Há muita coisa ainda de ser feita. Nós brigamos e continuamos brigando ainda por um intercâmbio maior entre os dois povos, que com a globalização a gente está sentindo que o português está acompanhando, preenchendo espaços, o espanhol, o americano, e a gente gostaria que também no estado de São Paulo, face principalmente a tradição, que o italiano também viesse para cá para investir, não na Bolsa, mas na geração de empregos. Tem algum contato oficial da comunidade, dos políticos, dos representantes com o governo italiano? Que realmente a Itália não está entre os primeiros, né, em investimento, está perdendo esse espaço.
está perdendo esse espaço fruto, talvez, de algumas falhas da própria diplomacia brasileira e diplomacia italiana. Nós tivemos oportunidade, existe hoje intercâmbio de estudos entre Brasil, Estados Unidos, Brasil, França, e nós tentamos, em contato com até então cônsul da Itália, algo no sentido de fazer com que o colegial, ou a segunda série do ensino básico, tivesse validade no intercâmbio. E iniciamos alguns estudos, mas infelizmente eles foram paralisados. O que a gente estava pretendendo é que quem cursasse o primeiro colegial aqui no Brasil tivesse validade para a Itália e vice-versa. Seria uma forma de fazer com que as coisas se integrassem de maneira diferente. Como é que tem um projeto, isso deve ter sido aprovado, eu não sei exatamente há quanto tempo, de muitos brasileiros descendentes se naturalizando e tendo passaporte italiano. Você tem ideia quantos milhões de italianos descendentes tem hoje no Brasil? Olha, a sua pergunta é bem cabível. Até bem pouco tempo, era muito rigorosa a análise feita pelo governo italiano, e eu acho até que é válido. Nós estamos agora recentemente, ainda essa semana, nós tivemos o problema do Edu, jogador do Corinthians, sendo rejeitado na Inglaterra sob suspeita de falsidade na carteira de estrangeiro, que chamando assim. Muito bem. Eu entendo que se o governo italiano abrir sem um critério, controle, nós poderíamos correr o mesmo risco. Porque, para vocês terem uma ideia, nós não podemos esquecer que no início do século, ainda os registros eram feitos nas igrejas, a própria Europa sofreu bombardeios, sofreu terremotos. Para mim obter a cidadania, eu tive que me valer de um trabalho feito por um professor italiano que conseguiu levantar os documentos de certidão de nascimento do meu avô no exército italiano. Por quê? Porque a região que meu avô nasceu, que é Potenza, no sul da Itália, ela sofreu um tremendo terremoto e todos os registros sumiram. Então, dentro desse quadro, eu entendo que procede o rigor da análise por parte do governo italiano. Deputado, pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Quem pode mais, paga menos. Quem pode menos, paga mais. Os impostos no Brasil estão precisando de uma mãozinha de Robin Hood. Aquele herói que tirava dos ricos e dava para os pobres. Ué, não é todo mundo que paga imposto? Infelizmente, não. Há muita injustiça. Os trabalhadores são os que mais sentem no bolso. As empresas que produzem e criam empregos também recebem uma carga pesada, mas muitos sonegam, dão um jeitinho de não pagar. E o capital especulativo, que não gera empregos nem benefícios sociais, voa leve e livre de um canto para o outro. O país precisa de uma reforma tributária e o melhor jeito de distribuir a renda é desenvolver o Brasil. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o deputado Vitor Sapienza. Deputado, o senhor é funcionário da Secretaria da Fazenda, aposentado hoje, teve experiência na administração, foi delegado tributário, ocupou várias funções, foi deputado, presidente da Assembleia, é descendente de italiano, empresário também. Como o senhor vê a economia paulista hoje? Eu vejo de uma forma preocupante. Nós estamos enfrentando alguns problemas delicadíssimos. Globalização,
ausência de política econômica, ausência de política agrária, num contexto em que, sem dúvida alguma, o Brasil cresce. A gente tem acompanhado os investimentos do governo federal no Norte e no Nordeste. A gente vê com bastante alegria que nem tudo está perdido. A gente vê já diminuir a migração interna. Nós começamos a sentir que já existem projetos brotando no Nordeste, no Norte. A gente vê com bastante satisfação a produção de frutas no Nordeste. O que a gente se preocupa, e bastante, é que, de repente, os poucos recursos que nós temos são mal aplicados. De repente, a gente vê estados partindo para uma guerra fiscal, que muitas e muitas vezes não leva a nada, a não ser um empobrecimento a médio prazo da região. Por falar em guerra fiscal, há uns 2 anos, a Assembleia Legislativa fez uma CPI sobre guerra fiscal. E o senhor foi o presidente ou o relator? Eu fui o presidente. Foi o presidente. Eu fui o presidente. Como é que isso melhorou de lá para cá? Não melhorou. Ou a guerra fiscal continua? A guerra fiscal continua, mesmo porque nós sentimos que o governo estadual demorou para tomar medidas mais duras que deveria ter tomado antes. Por exemplo, nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo tornando inconstitucional alguns favores fiscais concedidos pelo governo da Bahia. Ora, a gente sabe que ao longo dos anos a Fundap no Espírito Santo tem prejudicado e muito o Estado de São Paulo através de distorções da forma de recolher os impostos nas importações. A grande questão é a seguinte: se daqui 3, 4 ou 5 anos e o processo que São Paulo reclama do tratamento diferenciado que está sendo dado às importações está parado no Supremo há aproximadamente 8 anos. A grande questão é a seguinte: se o Estado de São Paulo for ganhador daqui a uns anos, será que o Estado do Espírito Santo terá recursos para restituir a São Paulo o que foi perdido? Não Tudo terá. indica que não. Então, dentro desse quadro, nós tínhamos a perspectiva de uma reforma tributária. E essa reforma se prolonga ao tempo. Nós temos, em determinados momentos, uma tônica. Depois, para outra, tônica. De repente, a tributação seria na produção, depois no consumo. Isso prejudica, inclusive, os investidores estrangeiros, que não sabem como é que se devem posicionar. Se investe no sul, no norte, no leste, enfim. Dificulta a formação de uma decisão política e econômica. Então, dentro desse quadro, nós entendemos que, infelizmente, essa reforma está sendo empurrada com a barriga. Vem eleição aí, né? Provavelmente nesse ano também não se faça nada. Aliás, tem até, estive vendo a declaração do Michel Temer, presidente da Câmara, dizendo que com essa crise política do Planalto atualmente, provavelmente a reforma tributária, de novo, vai ficar para o ano que vem. Infelizmente, Davi, a reforma tributária não interessa ao governo central, porque com os PIS, com os COFINS, com a contribuição financeira, que foi reduzida agora para 0,30%, não há repasse para os estados e para os municípios, não interessa. E isso faz com que o custo Brasil cada vez se acentue mais. Então, dentro desse quadro, você me perguntou, você que foi presidente de uma CPI sobre guerra fiscal, o que é que você concluiu? Melhor, qual foi a conclusão da CPI? A conclusão da CPI é que ao longo dos 10 anos que nós levantamos, que foi os 10 anos que antecederam o ano de 1997, São Paulo teve um prejuízo de aproximadamente 10 bilhões de reais. E o difícil e duro é que esse prejuízo não beneficiou Estado algum. E nós perdemos no comércio 1 milhão de empregos e na indústria 600 mil empregos.
Ora, poderá alguém alegar, mas isso gerou empregos noutros estados, sem dúvida alguma. Porém, em prejuízo do estado de São Paulo, nós gostaríamos que os investimentos fossem feitos nos estados sem prejuízo de outro estado. Nós tivemos uma experiência válida e que poderia ser aperfeiçoada ao longo dos anos, que é a SUFRAMA. Eu lembro bem, em 1969, 68, eu estive em Manaus, representando o governo do estado de São Paulo, numa discussão que se fazia em torno da SUFRAMA. Naquela época, o estado do Amazonas, Manaus, tinha uma população de aproximadamente 250, 300 mil habitantes. Os investimentos que lá foram feitos fizeram com que se criasse um distrito industrial. Lógico, houve falhas. Nós temos condições de aperfeiçoar o que foi feito e criar novos polos em torno do país todo, fazendo com que a região natural fosse aproveitada para desenvolver algo propício na região. Deputado, pedir licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Continua repercutindo o lançamento do livro História dos Tributos no Brasil. O livro conta a história do nosso país, associando os fatos mais relevantes aos impostos existentes em cada época. Uma parte das imagens utilizadas no livro foi transformada em painéis fotográficos, que compõem uma exposição itinerante que percorrerá todo o Brasil. Os painéis, além das imagens, apresentam um resumo histórico de cada período. No momento, a exposição encontra-se na estação Sé do metrô, na capital paulista, recebendo um grande número de visitantes e deverá permanecer por lá até a próxima semana. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o deputado Vitor Sapienza. Deputado, gostaria de começar esse terceiro bloco com a pergunta do telespectador. Deputado, eu gostaria de saber se a tendência da cidade de São Paulo é se manter como um polo industrial e econômico. Não. A própria globalização, o próprio custo Brasil, o próprio custo São Paulo, forçará São Paulo a ser um centro prestador de serviços e um centro de comércio. Nós estamos hoje diante de uma situação difícil na Grande São Paulo. Nós temos o problema hoje de transportes, de segurança, uma força muito grande de sindicatos, já exiguidade de água, de moradias. Tudo isso forçará uma planificação no sentido de fazer com que as coisas aconteçam de forma mais racional. Nós temos tido oportunidade de conversar com os jovens e muitas vezes eles questionam que na própria Europa as coisas acontecem de forma diferente. E acontece mesmo. A Europa praticamente na Segunda Guerra Mundial foi totalmente destruída. Eles tiveram condições de reconstruir dentro de formas diferentes. O próprio Brasil, que nós tivemos algumas cidades que foram projetadas, tipo Belo Horizonte, tipo Marília, tipo Brasília, ao longo do tempo, elas se superaram e todo aquele planejamento foi por água abaixo. Então nós temos hoje necessidade de um planejamento mais profundo, mais técnico
mais racional e ao longo do tempo. Nós estamos sentindo que nos últimos anos, principalmente com o aparecimento dos micros, com o aparecimento de uma técnica muito grande eletrônica, as coisas estão mudando muito rapidamente e nós precisamos de técnicos que façam com que a cidadania e a civilização paulista e brasileira acompanhem essas modificações. Deputado, por falar em mudança, o senhor citou alguns problemas aqui da capital. O custo de São Paulo, o problema do transporte, da segurança, saúde, o movimento sindical forte. Então, tem coisa que o governo pode fazer e tem coisa que não, exatamente para evitar que as empresas acabem saindo da capital. O movimento sindical, o governo não tem muito o que fazer, mas ele poderia, por exemplo, melhorar a segurança, melhorar o transporte. Tem algum... O senhor é deputado desde 87, né? Há 14 anos. É o quarto mandato. Quarto mandato. Participou de vários governos, né? Participou como deputado, né? Sim. O governo foi Quércia, foi Fleury e Mário Covas já no segundo mandato, Sim, né? Quatro governos. 4 governos. Como é que o senhor vê hoje a situação de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo? Tem algum projeto do governo efetivo para melhorar a metrô, a questão do trânsito, a segurança? Tem algum projeto na Assembleia Legislativa para melhorar isso ou não é a competência da Assembleia Legislativa? O que a gente vê hoje, nos dias de hoje, é que não existe mais aquela oposição radical. O próprio partido ao qual pertence, o PPS, ele tem feito uma oposição com proposituras. Não estou de acordo com isso, mas pode ser feito isso, isso e isso. Já há uma tendência de se sentar, ao menos no estado de São Paulo, para se discutir alternativas. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade em São Paulo, mediante uma discussão profunda, de alterar basicamente o projeto de LDO do governo estadual. Que é um pré-orçamento. Perfeitamente. É o debate do primeiro semestre, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós conseguimos introduzir a participação da comunidade na formação do orçamento, através de audiências públicas que deverão ser efetuadas nos cursos dos meses de setembro e outubro. Isso não chega a ser o orçamento participativo, não? É o orçamento participativo. Que a esquerda defende? Sim, nós introduzimos isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, emenda essa aprovada no mês de junho próximo passado. Então, o que ocorre? A gente sente hoje que a experiência do governador Covas está sendo válida, uma vez que ele admite a discordância e o debate. Ora, Davi, você levantou o problema de segurança. Segurança hoje talvez seja o grande calcanhar de Aquiles do estado de São Paulo. Nós sentimos que a segurança não é só problema do estado, é problema de uma comunidade. Ela praticamente é a ponta de um furunco e que envolve má distribuição de renda, envolve ausência de religião, ausência de educação, desemprego, ausência de perspectiva futura. Então há necessidade de um envolvimento maior e que talvez tenha que começar através de uma própria reforma constitucional em que você funde as duas polícias, porque é um desperdício, na minha maneira de ver, num país com tão pouca margem para investimento, você ter duas polícias que muitas vezes se sobrepõem nas finalidades. Já tem esse debate no Brasil, já se comenta. No estado de São Paulo também se fala. Não, mas que São Paulo não pode, ele pode até comentar, mas não pode colocar em prática porque existe um impedimento constitucional que é através da Constituição Federal que garante o funcionamento de duas polícias. Então, dentro desse quadro, não vai adiantar, na minha maneira de ver, você aumentar a quantidade de vagas em penitenciária, você aumentar a quantidade de polícias em exercício, se você não fazer com que as coisas sejam racionais. Com relação ao transporte, tem algum investimento, projeto de lei específico para melhorar? O anel viário, por exemplo. O Rodoanel. Rodoanel. O Rodoanel é uma circunda iniciativa. A capital.
Sim, o Rodoanel é uma iniciativa que deverá trazer grandes vantagens à grande São Paulo. E eu acredito também que poderá vir a propiciar uma melhor forma de vida, tendo em vista que praticamente nós tiraremos uma quantidade em torno de 30% a 40% dos caminhões que transitam diariamente pelo município de São Paulo e pelos municípios vizinhos à cidade de São Paulo. E esse projeto não está parado? Continua. Opa, nós já temos em torno de Barueri praticamente uma boa parte construída. A gente acredita que nos próximos 2, 3 anos nós tenhamos o Rodoanel pronto na Grande São Paulo. Outra questão é o crescimento econômico, a importância do estado de São Paulo. Há, digamos, 10 anos atrás, São Paulo representava 40% do PIB nacional, de tudo que se produzia no Brasil. Hoje ele caiu para 36%, 37%. É São Paulo que está diminuindo de importância ou é o Brasil que está crescendo? Graças a Deus é o Brasil que está crescendo. Não está crescendo como nós gostaríamos que crescesse, mas está crescendo. Isso é muito bom e, de certa forma, muito lentamente, ajuda a redistribuir um pouquinho a renda. Porém, a gente gostaria que essa redistribuição fosse mais rápida e mais econômica. E que o Brasil inteiro fosse desenvolvido como o Centro-Sul, né? Seria o bom para todo mundo. Essa seria uma forma de um milagre muito rápido. A gente sabe que depois que houve a multiplicação dos pães, não tem tido milagre ultimamente, né? Deputado, nosso tempo está terminando. Por favor, as considerações finais. Caro Davi, eu quero inicialmente parabenizar o meu sindicato dos agentes fiscais do Estado de São Paulo por essa iniciativa de trazer sempre debates atuantes, de tal forma que a comunidade fica conhecendo o que o seu representante pensa. E por outro lado, Davi, iniciativa como essa sua faz com que o eleitor, o membro da comunidade, consiga entender o que é que o seu representante, o que é que o seu líder faz em prol do desenvolvimento dessa mesma comunidade. Nós agradecemos a presença do deputado Vitor Sapienza e tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.